(27 de fevereiro, quinta-feira, e o Como é que é está no ar. Hoje vamos falar dos impactos da exploração de petróleo na costa amazônica. Mas antes, um recado. Quer participar com a gente aqui do programa? Envie perguntas no chat da transmissão. Lembro também que essa edição vira podcast e vai para as principais plataformas. No Spotify, aliás, você encontra exclusivamente outro podcast da casa, o Café da Manhã. Já sobre o tema de hoje, o presidente Lula vem intensificando a pressão para a liberação da licença pelo IBAMA necessária para a perfuração do poço no chamado Bloco 59 da Bacia Foz do Amazonas. O projeto é da Petrobras e o pedido feito pela petroleira faz parte de uma etapa que busca estudar a viabilidade técnica e econômica da exploração antes de iniciar a produção de petróleo. Para falar sobre os impactos ambientais causados por essa perfuração na Bacia Foz do Amazonas, está hoje aqui com a gente, direto de Belém do Pará, o repórter especial e correspondente do jornal na Amazônia, Vinícius Sassini. Sassini, seja bem-vindo ao Como é que é. Oi, Priscila. Boa noite para você, para todo mundo. É um prazer participar e estou à disposição para a gente conversar sobre esse assunto. Sim, o assunto esquentou, né, Sassini, nas últimas semanas, né, por isso a gente resolveu trazer aqui, explicar para quem está nos assistindo, né, sobre o tema. E para começar, eu queria que você explicasse primeiro para a gente, né, sobre onde está localizada a margem equatorial e o que é o Bloco 59, porque é justamente nessa região que o governo e a Petrobras estão apostando aí em novas reservas de petróleo, né? A margem equatorial, a gente está falando tanto da margem equatorial, né? Ela é uma faixa que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. Então, ela vai pegando essa parte oceânica desde o extremo norte brasileiro, onde está a Amazônia brasileira, até alguns estados do Nordeste, até o Rio Grande do Norte. Toda essa discussão mais específica sobre petróleo, Amazônia, costa amazônica, esse bloco que se chama Foz do Amazonas, tudo isso, essa bacia, na verdade, que se chama Foz do Amazonas, tudo isso está na altura da costa do Amapá. Então, existe um bloco que, pela dificuldade de se usar o termo técnico sempre, passou a ser mais comum se referir a esse bloco como Bloco 59. É um bloco que a Petrobras quer perfurar e ele está na altura da costa no Amapá. Mais especificamente, a cidade mais próxima, digamos assim, que está mais ali alinhada com esse bloco, é a cidade de Oiapoque, que é uma das cidades que está mais ao norte do Brasil, né? Ali, nessa região, é a região onde começa o litoral brasileiro. Nenhuma outra área no mapa nenhuma outra área de litoral está tão ao norte brasileiro quanto essa área está nessa região. Então, o Bloco 59 está na altura de Oiapoque, digamos assim, e é uma distância de 160 quilômetros da costa amazônica que existe nessa região do Amapá. Então, tentando simplificar um pouquinho mais, existe o Bloco 59 na altura de Oiapoque, que é onde está o poço que a Petrobras quer perfurar, para saber se tem petróleo, quanto de petróleo tem ali. Esse bloco está dentro de uma bacia chamada Bacia Foz do Amazonas, que não é na Foz do Amazonas, propriamente dito. Sim. E essa bacia está dentro dessa margem equatorial que pega a costa da região norte, a Pará, e segue pelo litoral, pela costa de estados do Nordeste até o Rio Grande do Norte. Não sei se fica claro falando, sim, mas esse é o desenho geográfico desse lugar. Sim, deixa eu aproveitar então, a gente fez uma arte para ficar visualmente melhor aqui para a gente enxergar, né, Sassini, isso que você está explicando aqui para a gente. Então a gente vê aqui nesse mapinha, né, o Amapá, temos aqui embaixo a foz do rio Amazonas, né, então a 500 quilômetros tem o Bloco 59 e a distância ali, como você mencionou, de 160 quilômetros aí de Oiapoque aqui, né, nessa pontinha, né, então visualmente o
Sassini estava explicando para a gente, é ali, é nesse ponto que fica aí o bloco 59, que a Petrobras pretende fazer a perfuração aí do poço de petróleo, né, Sassini? Isso, e o mapinha já deixa uma coisa clara, porque existe uma confusão. O próprio presidente Lula falou, mas estamos aqui discutindo, isso está a 500 quilômetros da foz do Amazonas. Assim. É verdade, mas a discussão não se encerra aí, pelo contrário, né? A gente está falando de uma distância de 160 quilômetros a essa altura desse extremo norte do Amapá, e essa é uma região altamente sensível, biologicamente, ambientalmente, e é uma região muito importante para a região amazônica atlântica, digamos assim, para a Amazônia Atlântica, porque é uma região onde existe um parque nacional muito sui generis, muito importante, assim, eu acho que não tem outro lugar como esse parque, que é o Parque Nacional do Cabo Orange. Olhando para esse mapinha, que acho que as pessoas estão vendo e estão olhando, ele é essa pontinha aí de cima, do ladinho ali da Guiana Francesa, essa pontinha do Amapá é o Parque Nacional Cabo Orange, que é justamente na foz, não do Rio Amazonas, mas na foz do Rio Oiapoque. Então, Oiapoque se chama Oiapoque porque tem um rio que se chama Oiapoque, que divide Oiapoque e a Guiana Francesa. Esse rio vai seguindo até essa pontinha é o Parque Nacional do Cabo Orange. São 590 quilômetros de extensão de litoral amazônico, praticamente todo ele formado por floresta e por mangues, então é uma região muito sensível. Essa região está a 160 quilômetros do bloco do poço que a Petrobras quer perfurar, e não a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, que está mais embaixo, que a gente vê aí essa foz aí no estado do Pará, né, ali a gente vê a Baía do Marajó, e de fato essa distância é de 500 quilômetros, mas a discussão não é só sobre essa distância. Né? Eu diria que a discussão principal é sobre essa distância dos 160 quilômetros e essa presença desse litoral amazônico com todas essas peculiaridades, com toda essa costa de floresta, mangues, litoral, e uma região ditada pelo regime de marés. Então você vai nesse lugar, a gente esteve nesse lugar, eu e o meu colega Lalo de Almeida, fotógrafo do jornal, a gente esteve nessa região em julho de 2024, então a gente percorreu tudo isso, assim, a gente percorreu o Cabo Orange, fomos praticamente até a região da foz do rio Oiapoque caindo no oceano, percorremos outros rios que passam por algumas terras indígenas nessa região, tudo é ditado pelas marés. Eu diria que tudo é ditado pelas marés, e tudo é ditado por essa área de mangue, porque essa área de mangue é um berçário de peixes, né? Então, todo o universo pesqueiro gira em torno desse berçário, que é essa área de mangues preservada dentro desse Parque Nacional, que é o Cabo Orange. Sim, como você disse, é uma área muito sensível nessa né? E é justamente por isso que essa discussão sobre os impactos, né? Eu queria te ouvir um pouco quais são os impactos ambientais da exploração do petróleo nessa costa, né? E por que também a exploração vem sendo criticada por muitos ambientalistas também, né? Eu acho que a crítica principal dos ambientalistas é porque toda a discussão é feita e se ignora o desconhecimento que se tem da área. Essa área é muito desconhecida, a gente sabe muito pouco sobre ela. A gente sabe muito pouco também sobre o que está no oceano nessa parte. Assim, existem áreas de Recife nessa região que são muito pouco estudadas e que contribuem para esse ecossistema que envolve essa grande quantidade de espécies de peixes que fazem parte da cadeia alimentar dos amazônidas que moram nessa região e que moram em outros lugares. E é uma região de muito tráfego pesqueiro, então tem pescador de diferentes lugares, assim, é um lugar muito curioso, tem barco passando o tempo todo, e geralmente esses pescadores são do próprio estado do Amapá, mas também tem muito pescador do Pará, inclusive tem um pouco de conflito ali entre pescadores de fora e pescadores do lugar, mas é uma região que garante a sobrevivência de, sem exagero, assim, de milhares de famílias que vivem em torno da pesca. Então não é só uma discussão ambiental propriamente dita, tem uma discussão socioambiental, uma discussão econômica sobre esse lugar, que é um lugar pouco conhecido. A Petrobras, todas as modelagens que ela fez e apresentou para o IBAMA para tentar obter a licença, ela diz que se ocorrer um vazamento de petróleo, esse petróleo não vai tocar a costa brasileira. É o que dizem as modelagens da Petrobras. Esse petróleo seguiria um pouco mais ao norte, rumo ao Caribe, e tocaria outros países que não o Brasil,
como, por exemplo, o território francês, a Guiana Francesa, a Venezuela, alguns países do Caribe, mas não chegaria na costa brasileira. Há estudiosos que contestam essa modelagem. Mas suponhamos que essa modelagem esteja correta, ainda assim o impacto ambiental na região onde a sonda operaria também seria muito grande. Tanto que a Petrobras já faz treinamentos na região sobre resgate de fauna oleada, de fauna impactada pelo óleo, né? Ela diz que isso é feito sob uma perspectiva mais conservadora, do tipo, olha, nossas modelagens dizem que não toca na nossa costa, mas, como é uma exigência ambiental, vamos treinar isso, vamos equipar tanto o Amapá quanto o Pará com unidades de atendimento a eventuais animais impactados pelo óleo. Então, para a concessão da licença, se ela vai sair, né? Existe uma grande dúvida se ela sai ou se ela não sai. É preciso que se equipe lugares e se treine pessoas para eventuais acidentes nessa região. E isso, sem me alongar muito, mas já me alongando, uma coisa que eu queria falar, que talvez eu me esqueça nas outras perguntas, a Petrobras sempre diz, a gente faz tudo com muita segurança, não existe chance de ocorrer um acidente nessa área, porque já se desenvolveram técnicas com bastante segurança para operar em alto mar, como é o caso. Mas aí a gente já publicou duas histórias que mostram que existe sim um histórico de problemas nessa região. Não vou dizer um histórico, mas ocorrência de problemas. Já teve um acidente em 2011, causado por essa coisa dos ventos nessa região, e chegou a haver um pequeno vazamento hidráulico nesse acidente. A Petrobras diz que não foi uma coisa muito grave, mas, de fato, já houve um acidente numa tentativa de perfuração passada. E era num bloco, muito perto do bloco 59, na mesma bacia Foz do Amazonas, nesse mesmo miolo aí, nessa região da costa do Amapá. Então já houve um acidente, isso foi em 2011. E sempre se escondia também, a gente fez matéria sobre isso, já houve uma multa do IBAMA por descumprimento de uma cláusula, de um termo, de uma licença de operação concedida para a tentativa de exploração de petróleo nessa região. Também nesse período ali, relacionado a essa tentativa em 2011, 2012, e a multa é de 2017. Quando a gente fez a matéria no ano passado, essa multa ainda não havia sido paga. Então, assim, de fato, hoje a indústria do petróleo, a Petrobras, tem know-how para explorar petróleo em alto mar, mas eu acho que não se pode descartar os riscos existem. E é isso que o licenciamento fica tentando prever, mapear e minimizar esses riscos. Por isso existem tantas exigências. Sim, é justamente isso que eu queria tocar nesse assunto, Sassini, sobre a licença, né? Porque a licença para abrir o poço da Petrobras ainda não foi liberada. A gente tem atualizações, né? Se quiser trazer hoje, tivemos atualizações sobre essa licença. E a Petrobras busca essa liberação já muito antes do governo Lula, né? Já tem alguns anos que está aguardando. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente por que o IBAMA ainda não liberou a licença, né? Qual tem sido aí o empecilho? Esse possível vazamento dos óleos seria o empecilho? Então, esse projeto ele é meio antiguinho, assim, ele nem era da Petrobras originalmente, era de uma empresa privada, depois a Petrobras adquiriu o direito de explorar isso. Então, os primeiros estudos, essas modelagens foram feitas antes que a Petrobras assumisse esse processo. É uma licença complexa, porque envolve uma região muito sensível, é um pouco desonesto do ponto de vista intelectual, ambiental, assim, em relação à academia, à ciência, essa coisa de você tratar essa região como se fosse uma região como outra qualquer, como se fosse o que ela já faz em outros lugares do Brasil, porque não é uma região nem mesmo parecida com outros lugares onde a Petrobras já atua. Como você disse no começo, é uma região ainda que não é muito conhecida, né? Ainda tem muito a se conhecer sobre a região, né, a biodiversidade dali, né, como você disse no comecinho aqui da nossa conversa, né, Sassini? Exatamente, assim. E é uma região amazônica. Existe a distância de 160 quilômetros, mas os pontos mais próximos do poço, do bloco, são
regiões amazônicas, assim, e de uma peculiaridade assim, que você não encontra em outros lugares. Então, tentando resumir e dizendo um pouco do que eu já disse, mas é uma região de mangue, é uma região de floresta, é uma região de praia, é uma região litorânea de água salgada, uma região onde as marés influenciam o ritmo em que as comunidades vivem. Isso eu estou dizendo das comunidades que vivem na beira de rios. Os rios são influenciados pelas marés. Então é um lugar muito louco, assim, se você pensar. Tem coisas muito interessantes que acontecem nesse lugar. E não é um lugar, assim, isolado, que não tem ninguém vivendo. Não, tem muita gente vivendo. Para você ter uma ideia, tem 12 mil indígenas vivendo na região de Oiapoque, de 4 etnias diferentes, em 3 territórios demarcados. São 66 aldeias. E os indígenas dizem que eles não foram consultados pela Petrobras e relatam até hoje que estão sofrendo um processo de pressão para que eles deem aval a esse projeto. A gente já viu isso várias vezes. Grandes empreendimentos na Amazônia é sempre assim, o mesmo modus operandi, essa pressão, essa tentativa de ganhar o aval das comunidades tradicionais. Nunca tem a consulta da maneira como é previsto pela Organização Internacional do Trabalho e sempre há uma tentativa quase deliberada de dividir as comunidades, ou seja, eu quero que vocês me apoiem em detrimento desses outros grupos que eu já desisti que eles apoiem o projeto. Então, é uma região que tem todas essas características, né? Assim, muito populosa, 12 mil indígenas no lugar, é muita gente, assim. E sem falar nas comunidades ribeirinhas, na quantidade de pescadores que vivem em Oiapoque, que vivem em comunidades na beira do rio Oiapoque. Então, é um lugar muito diverso, assim, muito, muito interessante assim, de estar e de pensar o que significa um projeto de petróleo, ainda que com essa distância dos 160 quilômetros, mas o que significa isso para esse lugar. Sim. E essa significância, ela já é notada na prática. Oiapoque já está vivendo um inchaço populacional que ela nunca viveu. Isso, então, quer dizer, o projeto já tem um resultado prático, que é provocar um grande aumento das ocupações por áreas verdes na cidade. E as pessoas estão chegando ao Oiapoque na expectativa de ter um emprego, de ter alguma melhora, alguma conquista, porque já tem esse boca a boca que faz com que as pessoas busquem a região, e isso está aumentando. Quando a gente esteve lá em julho de 24, a gente visitou 2 ocupações, uma delas muito grande já, e conversando com as fontes todas com quem a gente conversa na região, para acompanhar a evolução do projeto, isso está aumentando. Já se fala em 4 ocupações que vêm avançando de uma maneira totalmente desordenada. E o IBAMA diz, olha, no projeto que a Petrobras me apresentou, essa questão imobiliária, digamos assim, esse reflexo no setor imobiliário, com essa presença de mais ocupações na cidade, isso não foi previsto no projeto. Então, o IBAMA não faz essa avaliação porque isso não estava previsto. E isso é uma responsabilidade do Estado, do município, e óbvio que isso vai repetindo outros ciclos também, né? Essas pessoas seguem morando muito mal, de uma forma muito precária, sem emprego, sem subempregos, esperando que aconteça alguma coisa ali na região com esse projeto de petróleo. Sim. É como a gente estava falando aqui, né, Cecília, tem um impacto ambiental, tem um impacto social, e você tocou num ponto que eu queria trazer também, que é o impacto nas comunidades indígenas, né? Como você disse, queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente como é que isso tem impactado também essas comunidades, né? Como disse, eles também não foram consultados também, tem essa questão também, né? Como que as comunidades indígenas estão lidando com isso também, com essa possibilidade ali desse projeto ir para frente? Quando a gente esteve na região, em julho do ano passado, a gente percorreu várias comunidades indígenas e eu não encontrei ninguém que estivesse minimamente informado sobre o que está acontecendo ou que endossasse, que apoiasse o projeto, assim, mais assim, um endosso ancorado em informações concretas, em discussões abertas e respeitosas com as comunidades. Isso não tinha acontecido até aquele momento. E seguir conversando com as pessoas, isso não está acontecendo, não aconteceu depois e não está acontecendo. Então, existe muito temor do que pode acontecer. Repito, as modelagens que a Petrobras fez dizem que o óleo não vai tocar a costa brasileira se acontecer alguma coisa, se acontecer um eventual vazamento, alguma coisa assim. Mas os indígenas sempre repetem, essa é uma região
em que não é uma região simples, é uma região ditada pelo ritmo das marés, e eles acham que se acontecer alguma coisa, os territórios deles podem ser impactados. Imagina se realmente isso aconteça, se isso acontecer, e se realmente, se de fato essas modelagens, né, digamos que elas estejam equivocadas, assim, de fato seria algo muito grave para uma região que está vivendo nessas circunstâncias. Na dependência da pesca, a pesca, por sua vez, depende desses berçários, desses grandes berçários que são essas áreas de mangues, esse parque gigantesco com esse litoral de 590 quilômetros, e essas comunidades populosas, né, só indígenas são 12 mil, pescadores são milhares transitando por essa região. Então, a minha sensação é que o processo burocrático e principalmente o processo político ignoram essas dimensões. Existe toda uma pressão do mundo político, e aí a gente pode falar de dois atores, assim, mais objetivamente falando, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolph. Os dois são do Amapá, e eles defendem que o projeto, que a licença seja concedida. Porque aí tem o outro aspecto, o outro lado. É óbvio que um projeto dessa dimensão vai gerar algum tipo de desenvolvimento, royalties, e vai fazer a economia girar nesses lugares, assim. Isso também não é algo desprezível, pelo contrário, ainda mais num estado como o Amapá, que é um estado que tem indicadores ruins, assim, se a gente olhar indicadores de desenvolvimento, de distribuição de renda per capita, são indicadores ruins mesmo de pobreza, de extrema pobreza. Então o projeto tem esse fio de esperança também por esse lado econômico, mas a minha percepção é que existe um apagamento dessa região, e a origem desse apagamento é ficar falando só da foz do rio Amazonas, porque o nome da bacia é Foz do Amazonas. Só que o bloco não está na foz do Amazonas. Ele está a 160 quilômetros da foz do rio Oiapoque, digamos assim. Então, e este lugar mais em cima, esse lugar aí nessa região de Oiapoque, é um lugar especialmente sensível, assim. E me parece que as discussões que são feitas, quando você ouve o presidente falando, assim, a minha sensação é que ele não tem conhecimento do que significa esse lugar, ou pior, ele tem conhecimento e ele ignora a complexidade desse lugar e a necessidade de que se tenha um diagnóstico mais completo, mais real, mais efetivo sobre o que significa a região do Parque Nacional do Caburange, a região dos rios Oiapoque e dos outros rios que estão ali, desses 4 territórios demarcados, as comunidades ribeirinhas que vivem da pesca, o mapeamento de todos os barcos de pesca que passam por essa região. Eu acho que isso seria mais honesto do ponto de vista da própria discussão da licença ambiental. Muito bem. Antes de eu fazer a próxima pergunta aqui para o Sassini, queria convidar você que está nos assistindo, se você também tiver perguntas ou comentários sobre o tema de hoje, pode encaminhar para a gente ali nas redes sociais. Estamos ao vivo no canal do YouTube da TV Folha, também no Instagram, Facebook e na Twitch. Agora, Sassini, eu queria trazer aqui um dado. Você publicou uma matéria aqui no jornal apontando que a Petrobras já está treinando, né, alguns dos seus técnicos aí para o resgate de animais em caso de algum acidente nessa região. Como isso está sendo executado e quais são as ações que a petroleira já iniciou nesse sentido? A Petrobras contratou uma empresa terceirizada, que se chama Mineral, para cuidar dessa parte de atendimento à fauna eventualmente impactada por óleo na prospecção nesse poço que ela quer perfurar. E esse foi um ponto que estava travando a licença, porque só existia uma unidade para receber essa fauna em Belém. E Belém está muito longe, né? Mais de 500 quilômetros do ponto de exploração. E aí a Petrobras falou, tudo bem, vamos atender as exigências, vamos fazer um centro de atendimento à fauna em Oiapoque. Isso está sendo construído na beira de uma rodovia, e as obras estão bem avançadas, a Secretaria de Meio Ambiente do governo do Amapá já emitiu as licenças e isso está sendo construído ali na região. Só que antes disso ficar pronto, essa empresa Mineral já está fazendo treinamento de equipes, assim, e um treinamento que mostra bem a complexidade desse lugar. Por exemplo,
como é possível acessar eventuais animais ou áreas impactadas por óleo numa região de mangue. É impossível você nadar, caminhar, navegar por essa área, né? Tanto que na matéria que a gente fez, na reportagem que a gente fez em julho, a gente estava com uma equipe técnica que ficou atolada. Eles estavam fazendo um exercício de contagem de algumas aves, entraram, a gente estava num barco, eles foram por meio de caiaques até chegar mais perto dessa linha de aves que estava assim no horizonte, perto do parque. E aí a maré vai vazando, e eles ficaram atolados. Assim. E parece algo simples, mas foi um sufoco, assim, um troço perigoso mesmo. Foram horas para conseguir resgatá-los. E esse treinamento que foi feito na semana retrasada, se eu não me engano, passado retrasado, envolveu um pouco isso, como caminhar nesses lugares onde eles estavam jogando uns tapetes assim sobre essas áreas e simulando como ia acessando esses lugares caminhando, rastejando, né, por meio desses tapetes. Assim. Além disso, já tem embarcações adaptadas para o tráfego desses animais, para você recolher e transitar com esses animais. Essas embarcações já estão na região. Está previsto chegar mais embarcações de grande porte que devem usar uma área do ICMBio, que é um instituto que é o responsável pela gestão do Parque Nacional do Cabo Orange, e a construção, a finalização desse centro de atendimento a animais. A Petrobras espera que com isso ela consiga a licença que ela vem pedindo. Assim. Já houve um parecer dos técnicos dizendo que essa licença não deveria ser concedida, eles fizeram algumas exigências, a Petrobras foi lá, respondeu a essas exigências, e tem uma notícia hoje nos jornais dizendo que os técnicos recusaram de novo. Mas eles são os técnicos, a decisão da licença ainda vai passar por outras instâncias do IBAMA e ela é assinada pelo presidente do órgão. Né? Só uma questão política, importante de se dizer, o presidente do IBAMA é uma indicação da Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e a Marina faz discursos claríssimos, assim, que, olha, já está acordado numa das COPs, que é a Conferência sobre Mudança Climática da ONU, né, que é o que vai acontecer aqui em Belém em novembro, a COP 30, 2 COPs atrás, a COP 28, isso a Marina sempre diz, já ficou acordado que é preciso aumentar a energia renovável, melhorar a eficiência energética e caminharmos para eliminar combustíveis fósseis. Assim. Então é nítido o descompasso da ministra com o presidente. Assim. Tanto que na visita que o Lula e a Marina fizeram aqui em Belém, no contexto de olhar, vistoriar as obras da COP, entregar algumas coisas, o descompasso era nítido. O Lula dizia uma coisa na rádio e ela dizia outra no discurso dela. Assim. O presidente chegou a dizer que a Marina é uma mulher inteligente, não tem como ela ficar contra esse projeto. Passa algumas horas, a Marina, quando estava discursando, ela diz textualmente, falou, olha, existe um compromisso firmado 2 anos atrás na COP28 que é preciso aumentar energia renovável, eficiência energética e cortar combustíveis fósseis. Então isso está acordado com o mundo, digamos assim. Agora, é óbvio, né? Existem muitas discussões. Assim. Uma delas diz que o projeto ele financiaria a transição energética, quer dizer, a continuidade da exploração do petróleo financiaria a transição energética. Ok, é um ponto válido. Assim. Outro ponto é que esse corte de combustíveis fósseis não deveria começar pelos países em desenvolvimento, como o Brasil, deveria começar pelos países mais ricos, dentro de uma gradação. Também é um ponto válido. Assim. Tudo isso vai ser discutido nesses fóruns, especialmente nas COPs e na COP 30 aqui em Belém. Muito bem, era justamente isso que eu ia te perguntar, né, Sassini, sobre esse embate, né, tá tendo essa tensão entre o governo, né, você trouxe aqui o ponto da ministra Marina Silva, né, e também tem o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, também fazendo um contraponto a isso, né? Teve uma tensão, você apresentou aqui a tensão entre a Marina e o presidente Lula. Queria também que você trouxesse aqui quais têm sido esses argumentos, né? Também do governo, né? Com relação a esse projeto. Então, foi muito curioso nessa visita que o Lula fez, assim, que aí tinha vários eventos, umas entregas de apartamentos, do Minha Casa Minha Vida, umas coisas de crédito, e teve um evento de COP, e aí esse era... A Marina esteve nos outros eventos, mas esse era o evento da Marina, porque trata de COP, trata de meio ambiente, né, a função que compete mais ao ministério dela. E aí se sentaram, eu até relatei isso numa reportagem na Folha,
no palco ali, onde estavam as autoridades todas, se sentaram o Rui Costa, depois a Marina, depois o Lula, depois mais duas cadeiras ocupadas por outros ministros e depois o Alexandre Silveira. E foi pouco depois de o Lula dar essa entrevista na rádio dizendo, olha, a Marina é uma mulher inteligente, ela não vai ser contra esse projeto, né? E acho que a própria disposição dessas cadeiras já diz muito, assim. O Lula o tempo todo tentando afagar a ministra, muito piadista, fazendo muita brincadeira, organizava uma foto ali dos dois, mas ela estava sentada entre o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, que é um dos fiadores da defesa da exploração de petróleo, e o presidente Lula, que também está claro, o presidente Lula quer que esse projeto saia. Ele enxerga um capital político nisso muito claro. Assim. E um pouquinho mais distante no palco, já que o evento era um evento sobre COP, estava o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, que também dá declarações muito incisivas na defesa do empreendimento. Né? Assim, o governo ele diz algumas coisas assim para justificar a necessidade de exploração desse petróleo. Primeiro, ele diz que o pedido não é para exploração em si, para exploração, para retirada, para extração do petróleo, é verdade. O pedido é para prospectar, ou seja, vai uma sonda para esse lugar, vai haver uma perfuração e vai haver uma prospecção. É verdade que existe petróleo? Em que quantidade existe? Vale a pena comercialmente falando? Então, o pedido é para isso. Então, de fato, o governo não mente quanto a isso. Mas, tecnicamente, não deixa de ser uma exploração. No próprio mundinho assim da exploração do petróleo, porque envolve coisas danosas, digamos assim, tanto que tem toda essa mobilização, inclusive treinamento sobre resgate e atendimento para animais impactados por óleo. Então é uma fase inicial para que a Petrobras tenha uma dimensão do tanto de petróleo, se existe petróleo, e o tanto de petróleo que existe nesse lugar. Um outro argumento muito usado pelo governo a Petrobras diz que ela precisa explorar a margem equatorial porque o pré-sal já apresentaria um declínio. Assim, então tem esse discurso meio recorrente também. Então a margem equatorial ela precisa ser explorada para compensar isso. Né? Assim, então tem um discurso de mercado, de infraestrutura, uma questão econômica óbvia, né? Assim, sobre exploração de petróleo, tem uma questão política muito clara também. Se você for nesses lugares, assim, Oiapoque, outros municípios do Amapá, mesmo aqui no Pará, Belém, assim, vai existir, via de regra, um discurso mais favorável à exploração do que contrário, porque as pessoas enxergam riqueza, desenvolvimento, possibilidade de melhoria de vida, com mais emprego, mais dinheiro circulando, com a economia girando, então tem esse componente óbvio mesmo econômico, né? Mas o componente político é muito forte. É só você olhar o comportamento desses atores políticos, assim, o que o Randolph, líder do governo, fica falando o tempo todo, o que o Davi Alcolumbre fica falando o tempo todo, o que os ministros mais desenvolvimentistas, como o de Minas e Energia e o da Casa Civil, ficam falando o tempo todo, o que o presidente Lula, que está numa fase ruim de queda de popularidade, fica falando o tempo todo. Isso quer dizer alguma coisa, né? Assim, então tem um componente político muito forte. Muito bem. Agora, assim, a gente estava falando aqui, você citou a transição energética, né? Toda quinta-feira aqui a gente sempre tenta, né, abordar sobre esse assunto. E eu queria te perguntar se a exploração do combustível fóssil, né, que é o petróleo, não vai de encontro às metas do país para a transição para uma energia mais limpa, né? Esse projeto não seria uma contradição para essas metas de alcançar a energia limpa? Totalmente. Se não fosse uma contradição, a ministra do Meio Ambiente e de Mudança do Clima não repetia exaustivamente, na presença do presidente, que já existe um acordo feito na COP28 de que é preciso ampliar o uso de energia limpa, eficiência energética e caminharmos para a eliminação de combustível fóssil. E é muito curioso ver também como na região o presidente Lula tem tido uma postura contraditória em relação a outros governantes. Na verdade, estou falando de um governante, que é o presidente da Colômbia. O presidente da Colômbia já tentou propor, um tempinho atrás, um ano e meio atrás, assim, que o Lula embarcasse nisso. Falou, olha, vamos
eliminar todo o projeto de exploração de petróleo na Amazônia, porque é preciso eliminar o uso de combustíveis fósseis, e o Lula ignorou por completo, assim, não deu o menor, não cedeu assim ao apelo que ele fez e tocou o barco dele e, pelo contrário, passou a intensificar a pressão para que seja feita a vontade dele de explorar petróleo na costa amazônica, né? Assim, essa também é toda uma discussão, assim, como que as sociedades, os países vão abrir mão de petróleo mesmo? Parece uma coisa meio distante mesmo, uma coisa meio não sei, ainda não condizente com o que a gente vê assim na realidade. Só que os fóruns climáticos, os fóruns da discussão climática, eles são muito claros quanto a isso. E já houve acordos nesse sentido de redução e eliminação do uso de combustíveis fósseis. A questão é que existe também um distanciamento muito grande entre o que esses fóruns discutem, essas cúpulas, essas conferências discutem, e a vida real, né? E o mundo político. É só ver o que aconteceu nos Estados Unidos. A eleição do Trump o Trump eleito significa uma saída dos acordos do Acordo de Paris, que é um acordo que é para afirmar ali o compromisso de quanto devemos reduzir de emissão para não superar esse 1,5 graus. Ele já saiu do acordo e ele vem dizendo que vai explorar mais petróleo. Assim, e aí é justo você olhar para os Estados Unidos dizendo, vamos explorar mais petróleo, não existe isso e tal, e o Brasil entrar num processo de transição para eliminação dos combustíveis fósseis antes desses países ricos, desses países desenvolvidos. Então, é uma discussão muito válida, assim. Por outro lado, é preciso perceber que o Brasil não é os Estados Unidos. Assim, a gente tem a Amazônia, e se alguém um dia tiver a oportunidade de ir a essa região que a gente foi, você vai compreender a sensibilidade de tudo. Assim, o grande desafio dessa reportagem que a gente fez no ano passado era traduzir a dimensão disso tudo, como tudo é sensível, como tudo está conectado, como tem toda uma cadeia econômica girando em torno disso, como existe uma importância biológica muito grande, como tudo é desconhecido, como a cidade já está sentindo os efeitos disso, com invasões, ocupações de pessoas totalmente esperançosas e não tem a menor ideia do que vai acontecer. Os empregos de petróleo que surgirem ali vão ser altamente especializados, que vão exigir conhecimento, e essas pessoas vão continuar morando mal, vão continuar desassistidas. Então é muito complexo, sabe? Assim, eu acho que toda a discussão não contempla a complexidade da coisa, assim, porque o discurso político ele é simplista, né? O discurso político ele tem cálculo eleitoral e aí ele simplifica tudo. Isso é muito ruim. Agora, Sassini, para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria te ouvir um pouco de quais são os próximos passos, né? Como é que anda a negociação? Você já trouxe aqui que tem novidades sobre a licença, né? A previsão, né? Como é que isso vai ser, que ela vai ser liberada ou não? Como que tem previsão para a exploração do petróleo seja iniciada? Quais são os próximos passos que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, é difícil fazer assim, exercícios de futurologia, embora a imprensa faça muito, é do jogo, né? Assim, essa coisa dos bastidores, de você tentar adivinhar o que vai acontecer. Mas falando objetivamente, existe uma pressão clara do presidente Lula para que essa licença saia. O IBAMA não é um órgão autônomo, assim, ele é um órgão do governo federal. É óbvio, ele é um órgão que integra uma política de Estado, e isso deveria ser melhor compreendido. Mas ele é um órgão do governo federal. A indicação do presidente do IBAMA foi feita pela ministra do Meio Ambiente. A ministra é um cargo de confiança do presidente da República, assim. Então, e existe muita pressão, inclusive, para que ou o presidente do IBAMA libere a licença ou ele corre risco de ser demitido do cargo. Por outro lado, existe um corpo técnico altamente resistente, assim. Já teve um parecer extenso dizendo que, com as condições dadas naquele momento, final do ano, eu acho, não era possível conceder a licença, fizeram mais exigências, e hoje saiu essa notícia. Eu ainda não li o parecer para entender quem está dizendo isso, qual caixinha ali dentro do IBAMA que está dizendo isso, e o que eles estão dizendo. Mas já tem mais um parecer dizendo, olha, estamos negando de novo, assim, estamos dizendo não de novo. Mas é aquilo que eu falei, não são eles que vão decidir, eles opinam tecnicamente, isso é levado para as instâncias deliberativas e o presidente do IBAMA decide.
A Marina, inclusive, toda vez que ela é questionada sobre isso, ela diz, olha, isso é um processo técnico. Eu, ministra, não vou interferir nesse processo. Quem decide é o IBAMA. Então, você tem um órgão técnico, comandado por uma indicação política, tomando uma decisão de extremo interesse do presidente da República. Então, que vai acontecer, assim, é difícil prever. Eu acho que o que está mais indicado para acontecer é que essa licença vai ser concedida e a Petrobras vai fazer essa prospecção para ela ter uma resposta. Quanto de petróleo tem? Tem petróleo? Sim. Quanto de petróleo tem e qual a viabilidade de explorar isso? Muito bem, Vinícius Sassini, correspondente da Folha na Amazônia, está falando com a gente direto de Belém do Pará. Sassini, obrigada, viu, por ter vindo novamente aqui no Como é que é, esclarecido. E eu convido todo mundo que está nos acompanhando a continuar acompanhando a cobertura desse assunto no site da Folha. Sassini vai continuar publicando matérias aí sobre o assunto, né, Sassini? Obrigada, viu, por ter vindo novamente. Obrigado a você. Até a próxima. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui e amanhã estaremos de volta. E a gente vai sextar falando de Oscar. Será que eu ainda estou aqui? Deve levar a grande estatueta do Oscar? A gente vai discutir no programa de amanhã. Espero vocês às 18 horas. Tchau, tchau.